homens bíblicos. Como já foi dito aqui, nós estamos hoje iniciando uma série de pregações relacionadas ao mês da família. Junho, para nós, aqui na Igreja do Miratejo, tem sido, ano após ano, um mês de celebração e de edificação das famílias. Então, hoje estaremos a tocar neste tema, como ter e ser um homem bíblico. Mas para isso eu gostava de contar, juntamente contigo, em oração, com a ajuda do nosso Santo Deus. Porque sem Ele é impossível nós tentarmos perceber onde estamos neste assunto tão importante para as nossas vidas. Então, vamos orar. Querido Deus, nós estamos diante de Ti e nós queremos Te pedir, por favor, ensina-nos. Que a Tua igreja possa ser edificada hoje pela Tua palavra, para que nós possamos entender como ter e ser um homem bíblico. E o que é que isto implica e o que é que isto toca nas nossas vidas e como podemos viver praticamente esta realidade nas nossas vidas. Pedimos a Tua bênção, Pai, porque sem Ti nada podemos fazer. Pedimos o Teu Santo Espírito que venha construindo convicções nos nossos corações, despojando-nos do velho homem e revestindo-nos do caráter de Cristo para que esta imagem possa existir em nós como filhos Teus e responsáveis por esta grande realidade nas nossas vidas. Pedimos que Tu nos instruas neste tempo e que possamos ser conduzidos por Ti. Obrigado, Senhor Deus. No nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Bem, para responder esta pergunta, como ter e ser um homem bíblico, uma pergunta que vai ser usada em vários momentos nas nossas pregações, sempre será como ter e ser algo nesta família. E hoje vamos estar a falar exatamente sobre isto, de como ter e ser um homem bíblico. E para responder esta pergunta, nós precisamos olhar, obviamente, para as Escrituras, porque estamos a falar do desenho do homem bíblico, então não há outro lugar para encontrarmos essa realidade, esse retrato. E mais especificamente, vamos ter que fazer uma viagem aos primórdios de toda a criação. Vamos ter que fazer uma viagem e mergulhar na história, agora voltando para trás e tentando perceber onde é que isto tudo começou. De onde vem esta ideia de homem bíblico? Vem do próprio homem? Vem de Deus? Bom, vamos ter que ir a um lugar bem recôndito, um cantinho na criação em que Deus decidiu fazer algo. E este lugar é o Jardim do Éden. Vamos a Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E vamos ver que na criação do homem, vamos ver que Deus criou todas as coisas, que Deus estabeleceu uma natureza onde o homem pudesse viver, e depois organizou todas as coisas e pôs o homem num lugar específico. Versículo 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o versículo 16 diz: e o Senhor Deus deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Então, vamos ver este momento, este contexto dos versículos 15 até o versículo 17, porque muita coisa foi dita aqui por Deus. Muita coisa foi instruída nesse exato momento. Estava Deus e o homem sozinhos. Na narrativa bíblica, mais ninguém estava. E se continuássemos a ler, vamos ver até mesmo que no versículo 18 diz que Deus diz que não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora. Ou seja, significa que o homem estava cara a cara com Deus, naquele momento, sozinho, e que Deus estava a fazer algo específico com ele. Logo de cara, vamos ver aqui um padrão que ele antecede o estado civil do homem. Ou seja, é um padrão que está a ser estabelecido antes mesmo do homem casar-se.
dar-se em casamento, ou mesmo manter-se solteiro. Portanto, o que está a acontecer aqui é um padrão universal de uma instrução de Deus para o homem, independente da esfera que ele viva, e independente do que vai acontecer, que tipo de relacionamentos ele terá na sua vida. E aqui diz que Deus deu também duas funções. Agora, estas duas funções, que diz o versículo 15, para o cultivar e o guardar, tem muito para nos dizer nesta manhã. Nos ensinará de alguma forma que são palavras escondidas e que quando abrimos a caixa, parece que o mundo de oportunidades e responsabilidades se desdobra diante de nós, diante dos nossos olhos, convida o nosso coração e ensina-nos como nós devemos viver. Este é um padrão do início, Gênesis, é o padrão original. Também vale a pena ressaltar que aqui não existe a queda ainda. Então Deus está estabelecendo um padrão perfeito. É interessante ver estas duas palavras. Nós vamos usar estas duas palavras ao longo de toda o nosso estudo bíblico hoje. O termo utilizado aqui é cultivar e guardar. Agora, precisamos entender o que significa estas duas palavras. E é isso que vamos fazer. E depois vamos tentar perceber como é que ela se desenvolve ao longo do trato de Deus com o homem. E as esferas em que elas foram sendo aplicadas e que tipo de barreiras ela foi enfrentando e que tipo de problemas, de alguma forma, o homem viveu com estas duas palavras. E como isto chega na realidade hoje para nós e como podemos solucionar. Bem, o termo original hebraico, por exemplo, para a palavra cultivar é avad. É uma palavra comum no Antigo Testamento e aparece de duas formas. O primeiro aparece como um substantivo, tá bem? E depois aparece como um verbo. Então, aparecendo como um substantivo, é a ideia de, aparecendo como um verbo, perdão, é a ideia de trabalhar, servir, cultivar, realizar atos de adoração. E como substantivo, estamos a falar ao longo de todo o Antigo Testamento, geralmente indica a ideia de servo, substantivo, né, o caráter estabelecido, servo, oficial, adorador. Então, o que define o uso desta palavra é o contexto. Se ela pode ser um substantivo, se ela pode ser um verbo, o que vai definir é o contexto, onde é que ela está inserida. Então, o que define aqui é o contexto, e estamos no contexto do Jardim do Éden. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então, a palavra aqui aparece num contexto agrícola, num contexto de cultivo agrícola e prático, de obra, cuidando de um jardim, não é? Poderíamos dizer que seria o trabalho de um jardineiro. E neste caso, Adão foi chamado para preparar e cultivar o jardim para que viesse a dar fruto e crescesse em abundância. Pensando um pouco no trabalho de um jardineiro, é mais fácil nós pensarmos assim, vemos a sua função à volta deste trabalho de cultivar, para fazer o jardim crescer, cultivando em cada momento, não é? Ele fertiliza, ele cava, ele planta sementes, ele poda galhos, não é? Ele trabalha para cuidar bem daquilo que lhe foi outorgado. Pelo seu trabalho, as coisas tornam-se mais bonitas e mais fortes. Também na jornada de trabalho, vai se dando conta de todo o trabalho que está a realizar. Não é? Um jardineiro, ele percebe algumas coisas que precisam estar debaixo da sua atenção. Ele precisa perceber como cultivar, como cuidar, que tipo de cuidado, o momento de o fazer e que tipo de perigos para seu trabalho agrícola ele vai enfrentar. Então, este tipo de trabalho é uma das funções descritas no homem, e descritas em Gênesis, que vem como um protótipo para nós. Estamos num padrão divino, perfeito.
nós somos chamados a deixar o nosso trabalho, nós não somos chamados, perdão, a deixar o trabalho de escritório ou construção civil para ser jardineiro. Não é esta a ideia, não é? Aqui está a estabelecer um princípio que vai se aplicar às outras esferas da vida. O que se destaca aqui é que este princípio se aplica a qualquer campo onde estamos, em qualquer esfera da vida. A atividade é a mesma e a esfera do desenvolvimento deste trabalho é que muda. Então, eu sou um cultivador em qualquer lugar que eu esteja. Eu sou responsável por fazer crescer algo, alguém também, onde quer que eu esteja. Porque aqui é a função de trabalho, seja ele o trabalho que for feito e com que tipo de estratégia e função prática que exista. Então, não é só a ideia do jardineiro, mas a ideia do jardineiro aqui é só para mostrar toda a responsabilidade que o homem tem que ter. Então, nós somos chamados para ser plantadores, construtores e cultivadores, segundo esta palavra, no padrão de Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Essa ideia implica a visão de que isso exigirá tempo, esforço, energia, investimento para que as coisas boas, para a glória de Deus, sejam criadas. Então, eu, no meu trabalho, eu desenvolvo funções que vão ser para a glória de Deus e que vão beneficiar os outros. A visão de cultivar, construir e criar somente para lucro pessoal ou somente para ganhar um salário ou administração de riquezas para desfrutar pessoalmente disto é muito pobre diante desta palavra. Todo o trabalho e investimento deve ser para fazer algo digno para a glória de Deus e para ser uma bênção para os outros. O trabalho que, como homens, somos chamados a fazer, então não envolve somente coisas, mas também pessoas. Devemos nos envolver no cuidado, por exemplo, do coração das pessoas, no cultivo dos seus corações que temos à nossa volta. As que trabalham para nós, por exemplo, as que nós ensinamos, as que nós somos seus mentores, as que de alguma forma estão debaixo da nossa responsabilidade, e aqui insere-se esposa e filhos, quando é o caso dos casados, mas também no caso dos solteiros, os seus relacionamentos na família. As mãos de um agricultor se convertem em mãos de cuidador do coração humano e aos que ele serve e ama. Então, por essa medida, isso choca com o que temos sido influenciados a crer e produzir nos nossos relacionamentos. Um exemplo é o que se criou à volta da imagem masculina de família. Não é? As mulheres, por exemplo, são chamadas a nutrir os filhos, para estar em casa, não é? E os homens são chamados para serem ogros, fortes, né? Robustos, de poucas palavras, quase silenciosos, não é? E que trabalham somente para obter o sustento. E já está. Isto é a esfera que tem sido, que tem chegado a nós desde os tempos passados, não é? E que hoje as coisas estão a mudar um pouco, e nós vamos falar um pouco sobre isto. Contrariamente a isto, esta ideia, né, de que a mulher, ela sim, ela cuida da casa, ela nutre, o homem é aquele que chega, não diz nada, põe o salário na mesa, não é? Senta, e homem de pouca palavra, de pouca conversação, de pouco contato com a sua família, porque o seu trabalho é somente nutrir a parte financeira. A Bíblia nos chama para ser homens, para serem nutridores dos campos onde nós estamos presentes. E sermos cultivadores do coração daqueles que temos na nossa responsabilidade. E aqui encerra-se este primeiro princípio, esta primeira palavra que tem a ver com o cultivador. Basicamente, esta palavra ela vai traduzir a ideia de eu invisto para crescer. Eu invisto estimulando para que algo cresça. Então, não somente em coisas, no meu trabalho, não é? É a ideia desse cultivo de jardinagem. Eu invisto e algo cresce.
Eu dou o meu tempo e algo frutifica. E estamos a falar da esfera de trabalho e estamos a falar da esfera de relacionamentos. Esta palavra, ela toca nessas duas esferas, ainda em Gênesis. Agora vamos à segunda palavra, que é o que nós encontramos no texto, para cultivar e para guardar. Guardar significa proteger, defender, vigiar, cuidar e tomar por custódia. É a palavra chamar. Normalmente é usada no Antigo Testamento para soldados, no Novo Testamento para pastores, sacerdotes, guardiões e funcionários de governos. Nas Escrituras, o próprio Deus utiliza essa palavra para ele, para si mesmo, apresentados em alguns textos como ele sendo Deus que guarda e protege e cuida alguém. E vamos ver, por exemplo, em Salmo, capítulo 127, nós vamos ver esta utilização desta palavra diretamente à pessoa de Deus. Diz, se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, em vão trabalhos que a edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos um pouco atrás, Salmo 121, nós vamos ver, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O versículo 3 começa, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. E é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ou seja, esta própria palavra que foi aplicada ao homem, ela vem do uso pessoal de Deus. Deus é assim. Então ele imprime no homem esta mesma função. A outra palavra de cultivo também está relacionado com isto, com a ideia de que vem de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz que criou Deus, pois o homem, a sua imagem e semelhança, e diz que homem e mulher os criou. Então ele imprimiu coisas dele, caráter, atributos que ele comunicou ao homem e à mulher, que vieram dele. E aqui estamos a ver o exemplo disto, de que vem dele e ele imprime no homem para que o homem possa exercer esta função de representante da glória de Deus na terra. O chamado de Deus para os homens é a semelhança disso. Devemos vigiar e guardar tudo que o Senhor pôs sob os nossos cuidados. Assim temos presente na Bíblia o chamado para o mandato masculino, ou talvez o que definiríamos como homem bíblico: cultivar e guardar. Richard Phillips, no seu livro Homens de Verdade, é um livro que eu verdadeiramente aconselho, e mais à frente vou falar um pouco sobre ele, diz algo interessante. Um homem não foi chamado somente para empurrar o arado, mas também carregar a espada. Ou seja, não foi somente chamado para trabalhar, mas proteger, cultivar e guardar. Ele resume bem nesta frase todo o mandato divino. Quando olhamos para Adão, vemos essa verdade. Deus não chamou Adão só apenas para tornar o jardim frutífero, mas para torná-lo seguro também. Da mesma forma, nosso mandato básico como homens cristãos é cultivar e construir e desenvolver tanto coisas como pessoas. Mas também servir e guardar para que pessoas fiquem em segurança, para que o fruto do cultivo e da nutrição seja preservado. Se não existe a função de preservar, tudo o que é necessário crescer vai estar à flor de perigos. E para isto existe a função de cuidar, para que o que está a ser cultivado se mantenha. Então são duas funções complementares: cultivar e o guardar este cultivo para que tudo se mantenha no padrão para a glória de Deus. Este é o padrão bíblico para o homem. Mas na sequência da narrativa bíblica, vemos uma outra cena que está ligada a isto. No aspecto do papel do homem.
há um outro capítulo, deste capítulo de Gênesis capítulo 2, da cena, desenvolve-se. É como se nós estivéssemos a ver um filme e ali aconteceu algo e na cena do próximo capítulo vai acontecer algo. E é o capítulo 3. Esta cena compõe uma das mais tristes cenas da história bíblica para nós. É a nossa história. Nos vemos ali. E nessa cena, nós vamos ver uma das investidas de Satanás. Hoje, nesta primeira parte, nós vamos ver que houve intervenções nesse padrão de cultivar e guardar por parte de Satanás ao longo da história humana. Vamos ver no contexto bíblico e vamos ver no contexto extra-bíblico, do lado de fora, na história universal humana, no movimento das sociedades. Esta primeira cena, esta primeira investida de Satanás, vamos ver que foi um intento de destruir esse chamado, e este intento frutificou bem, não no sentido bom da palavra, mas a tentação frutificou para o pecado. Foi bem sucedido. E houve a consequência, uma avalanche que até hoje permeia a nossa vida e toca-nos a todos nós. Encontramos na Bíblia esta primeira investida de Satanás e vamos ver isso em Gênesis capítulo 3. O dia da queda do homem. Este homem padronizado de Deus em perfeição, que teve a que foi chamado para cultivar e guardar, ele sofreu uma alteração, uma distorção deste padrão. Ele não se manteve perfeito. Eu gostava de ler convosco Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 7. Diz o versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para o entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aqui esta primeira parte da história. Nós vamos ver aqui então a tentação e a concepção da tentação gerando o pecado. Não é? Aqui vemos a intervenção de Satanás direta à criação portadora da imagem e semelhança de Deus, de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Não foi uma tentativa da alteração cósmica. Ele não tentou mudar como funcionava a relação da Terra com o Sol, com a Lua ou qualquer outra coisa. Ele foi direto ao lugar onde representava a imagem e semelhança de Deus. O homem e a mulher. Uma alteração antropológica é o que ele está a provocar. Ao analisarmos essa cena, conseguiremos ver muitos detalhes neste acontecimento. Mas vamos ver somente 2 destes detalhes. O primeiro detalhe desta grande cena dos versículos 1 a 7 é que Satanás começa pelo engano sobre a verdade divina e um ataque à imagem de Deus, refletida no homem. Essa verdade tinha sido entregue ao homem sem antes mesmo da mulher ser criada, como nós vimos. Começando no versículo 16, diz o texto: e o Senhor Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 16, e o Senhor Deus deu-lhe esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Esta foi a ordem, dada exatamente no contexto do chamado de Deus para o homem. Então ele recebe esta ordem, este chamado para cultivar e guardar, e dá-lhe instruções
do que ele tem que guardar, do que ele tem que cultivar e do que ele tem que guardar. Então, nós lemos nos versículos 16 e 17, e esse chamado à função do homem está no versículo 15. Então, nós vemos aqui que Satanás vai exatamente tentar corromper aquilo que Deus criou, padronizado nele, com a sua imagem e semelhança. Vai tentar alterar o cultivo e o guardar que Deus outorgou em função para o homem. A mulher, em Gênesis capítulo 3, versículo 2, diz à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore do jardim que está no meio, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, nós vemos, pelo texto, que a função de cultivar, trabalhar, fazer crescer da parte do homem aconteceu na sua família. Nós vemos Adão instruindo a instrução que Deus lhe deu à sua esposa. Adão ensinou e fez crescer os princípios divinos no coração da sua esposa através da instrução, exercendo a sua função de dada por Deus para com a sua mulher. Ele fez isto. Senão, como é que saberia Eva desta instrução, uma vez que esta instrução tinha sido dada antes mesmo dela ser criada, quando o homem estava só e Deus estava a pensar em criar uma ajuda idônea? Então, se essa mulher sabe disto, dizendo à serpente, é porque este homem pastoreou o coração desta mulher na esfera perfeita. Então, a coisa estava a funcionar. O andamento do Senhor estava a acontecer. Ele estava a cultivar, a fazer crescer, a investir, a trazer princípios bíblicos no coração desta mulher e estava a protegê-la. Estava tudo bem até aqui. Deus não ensinou a Eva. Deus deixou essa tarefa em função do próprio marido dela, Adão, que teria para com ela e para com toda a sua criação, através do trabalho na terra e através do trabalho no coração desta mulher. Ele cuidaria também do campo espiritual da sua família, trabalhar para fazer crescer. Adão está a aplicar esse princípio de cultivar e guardar na esfera do seu trabalho e na esfera relacional que Deus está a criar. Satanás, através da serpente, ataca a função que Deus deu ao homem, que por sua vez ataca o próprio Deus. Não foi um ataque diretamente ao homem, mas à imagem de Deus. Adão, Deus capacitou ao homem com estas capacidades e instruções, e Deus capacitou a Adão, e Adão agora vai fazer isto com a sua família. Deus é assim, capacita o homem para que o homem também possa ser assim, cultivador e guardador. Por outras palavras, a ação de cultivar seria aplicada a todas as esferas da vida do homem para fazer trabalhar e para fazer crescer todo este princípio. Agora, também vemos outro aspecto dessa cena, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vemos que tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. No lugar de proteger a sua mulher, Adão simplesmente, deliberadamente, partiu para algo que sabia que estava errado. A sua mulher foi seduzida, mas Adão não. E Eva diz isso a Deus. O texto destaca duas ações relacionadas a Adão. Adão recebeu de Eva uma ação passiva, recebeu de Eva, da sua mulher, e deu também ao seu marido, é o que diz o texto, e não foi contra ou apresentou qualquer relutância com o ato convidativo por parte da sua esposa para comer deste fruto. Aqui a sua função teria que se guardar o jardim e guardar o coração da sua esposa. E guardar o seu coração. Não apresentou relutância e diz o texto que ele comeu. E a expressão aqui aparece porque poderia, por exemplo, ter terminado a frase dizendo: tomou-lhe do fruto, em Gênesis 3:6, e comeu e deu também ao seu marido. Ponto final. Mas a narrativa diz: e ele comeu.
dando a ideia de que agora ele toma esta ação de comer. Então é responsabilidade dele. Ele não foi... Não, Eva não lhe enfiou o fruto pela boca dentro. Não, ele tomou deliberadamente a função, ele tomou deliberadamente o ato de comer deste fruto. Vemos aqui que não houve a ação de proteção de Adão para com Eva, naquilo que era a sua função. A ideia de proteger é exatamente para que o perigo algum que venha sobre aquilo ou alguém que estamos a proteger. Esta é a função. Neste caso, era a hora de Adão proteger a Eva do engano. Há pelo menos duas posições nesta história que diferem do que realmente aconteceu ali. Se Adão estava presente, se não estava. E dá a ideia de que alguns especulam do facto de Adão não estar presente na hora, porque estaria a trabalhar, a exercer a sua função. Mas o texto, é difícil de seguir essa ideia porque o texto não define isto. Não dá a ideia de que Adão tinha deixado para trabalhar. Pode ser uma interpretação, mas não há indícios na interpretação, no texto, para interpretar isto. Mas há indícios para interpretar de que ele estava ali presente, contrariamente a ter abandonado a sua esposa. Ele estava presente porque a narrativa segue. A própria gramática descreve como que está a acontecer a cena. Diz o texto, tomou-lhe do fruto e comeu, Eva, e também deu ao seu marido e ele comeu. Uma narrativa sequencial que mostra que as coisas estão a acontecer, a fluir naturalmente, sem qualquer intervenção. Não é? E aqui, deu ao seu marido e ele comeu, expressando a ideia de um só momento na história. Agora, o homem e a mulher pecaram e temos então a corrupção da imagem e semelhança de Deus. E logo vai frutificar. Vai haver algo. Agora é interessante como esta natureza caída frutifica. O homem passa a não cumprir com as suas funções porque agora existe o pecado. Cultivar e guardar foram distorcidos, afetados pelo pecado da desobediência do homem. Podemos ver isso a partir do versículo 11. Perguntou-lhe Deus, ainda em Gênesis capítulo 3, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Né? O texto diz que Deus se apresenta na viração do dia, não é? E chama por Adão, não é? Onde estás? Não é? Vi que tu estavas no jardim, tive medo e me escondi. E Deus lhe pergunta, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E aqui frutifica a distorção de cuidar e guardar. O pecado agora gera outro fruto. Até o momento da tentação, nós víamos que Adão estava a cultivar e guardar o coração da sua esposa. Houve um momento da tentação, houve a concepção do pecado e quebra-se esse elo. O relacionamento deste homem, desta mulher, rompe-se por causa do pecado. E aqui apresento a primeira falha. Deixou de cultivar e de fazer crescer. Ali, Adão, no lugar de ensinar a humildade à sua esposa e confissão dos seus pecados, ele ensinou o orgulho. Trouxe uma erva daninha para o cultivo. Abriu mão da responsabilidade de cultivar, estimular através do seu exemplo da atitude certa. Deixou de ser um exemplo naquele momento em assumir a sua culpa. Com isso, vem a segunda falha para com a sua missão, que é ele agarra na mulher dele, atira cara a cara com Deus e diz, a mulher que tu me deste, Deus, resolve-te com ela. Basicamente é isto que Adão está a dizer. Ela me deu do fruto, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A sua falha foi não proteger Eva. Agora, ele não tinha que proteger Eva de Deus. Ele tinha que proteger do seu próprio pecado. Ele falhou com a responsabilidade de assumir a sua culpa. Isto era uma forma de proteger esta mulher, de mantê-la resguardada.
Adão atingiu a Eva com o seu próprio pecado de falta de responsabilidade, mandando Eva responder diante de Deus por uma responsabilidade que não era dela. Ele nem pensou que no momento em que Deus lhe disse isso, possivelmente, não é? Eva não estava presente. Isto era um pacto, uma relação pactual dele com Deus. E depois cria esta mulher e traz para este relacionamento pactual. Agora, Adão quebra isto e ainda manda a sua mulher aos leões para responder sobre uma responsabilidade que ela não tem. Adão recebeu as instruções pactuais de Deus para a vivência naquele jardim e era o responsável por tudo o que aconteceria ali. E ele acabou por abandonar a sua esposa aos leões, lavou as suas mãos, não se pôs perto dela, não se pôs por ela nesta responsabilidade. Pensou nele próprio, tentando salvar o seu couro, a sua história. Adão deu de presente à sua mulher o seu pecado de falta de amor, de entrega e de proteção. Agora, o maior perigo para Eva era o seu próprio marido. Ela estava num relacionamento ferido pelo pecado, em que o seu marido agora não cumpre as suas funções. Um pecador que não assume as suas responsabilidades de pecador diante de Deus. E aqui temos esta esfera. Há uma segunda investida na história, mas eu gostava de fazer uma pausa aqui, para que o tempo não se delongue e nós vamos ter a oportunidade de seguir mais adiante, estudando um pouco esta nova investida de Satanás na história. Vimos esse padrão bíblico, o que aconteceu, como corrompeu-se, e agora vamos ver algo que vai tocar mais próximo a nós, mas isto na segunda parte, tá bem? Então, vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos.